A depressão, em termos psicodinâmicos, ela significa uma regressão da libido, que é a energia psíquica, né? Então, a energia psíquica, ao invés dela estar investida nos objetos externos, na vida externa da pessoa, ela fica investida nos seus conteúdos internos. Trata-se de uma condição clínica que caracteriza por um conjunto de sintomas: tristeza, diminuição do prazer das atividades do dia a dia, desânimo, dores generalizadas, dificuldade com a alimentação, com o padrão do sono, e que leva o indivíduo a uma perda da sua capacidade de funcionamento no trabalho, nas relações sociais e consigo mesmo de maneira adequada. É uma doença que só pode ser considerada como diagnóstico depois de descartado que esses sintomas estejam sendo causados por uma doença física ou por uso de drogas e até medicações, como reação a condições ambientais e que nesse caso geralmente passa em pouco tempo e que não constitui adoecimento, ou até de pessoas que estejam simulando. Tem uma maneira reducionista que procura reduzir o ser humano aos elementos, à dimensão do biológico. Acha que tudo se resume ao biológico. E tem uma maneira mais ampla que diz respeito a incluirmos naquilo que entendemos de ser humano justamente fatores psíquicos, mentais e sociais e culturais. Podemos, portanto, então, acerca da depressão, pensarmos que a depressão predominantemente está no território do psíquico, no território do mental. Por sua vez, tem correlações com fatores biológicos, aí vem o território, digamos, físico, orgânico propriamente dito, onde aí muito se fala a respeito, né, dos neurotransmissores. Mas esquece-se desses outros fatores também. Há muitos casos em que a pessoa está triste. E nós temos, sim, na nossa vida, muitos motivos para ficarmos tristes. Perdas, projetos que não deram certo, que são, de certa maneira, uma perda, uma incompatibilidade entre aquilo que nós desejamos, aquilo que nós somos e aquilo que nós encontramos no mundo, né? Um não estar bem localizado na sua existência como profissional ou nas suas relações. Enfim, há muitos motivos que geram uma tristeza. E nós vivemos numa sociedade em que parece que a gente não pode ficar triste, né? Então, muitas vezes a tristeza, que é um processo natural, necessário muitas vezes para que a pessoa perceba aquilo que não está bom para ela, né? No universo em que ela vive, dentro dela, fora dela, e possa buscar formas para lidar com isso. A confusão entre tristeza e depressão se dá muitas vezes porque num processo natural da tristeza, a pessoa coloca o foco no problema e fica olhando para o problema. Para quê? Para resolver aquilo. E aí todo o restante, né, é diminuído. E aquilo ganha, né, um tamanho muito grande. Assim como todo organismo é diminuído no seu funcionamento para que, né, toda energia vá para a resolução daquele problema. Como a gente ganhou essa capacidade de pensar sobre os nossos problemas e resolvê-los, a gente também ganhou a capacidade de pensar nos nossos problemas e não resolvê-los, né? Então é aquela coisa de você ficar remoendo o tempo inteiro, né? Tem a Monja Coen, representante do budismo tibetano no Brasil, ela sempre fala que as nossas emoções são muito rápidas, mas a nossa memória é muito longa. Então a gente aconteceu um fato, a gente não deixa o fato para trás. E aí você fica sofrendo o tempo inteiro com tudo que já aconteceu e com tudo que pode acontecer, né? E o que acontece com o seu organismo? A cada vez que você lembra daquilo, todas essas reações voltam. Cortisol, adrenalina, tudo. O seu corpo vira um pandemônio de hormônios e reações químicas e elétricas fora de hora. E o que acontece? Isso não é um dia, isso são 2, isso são 3, essa é a realidade do que a gente vive hoje. Embora a gente até considere hoje em dia a morte clínica como uma parada de funcionamento do encéfalo, embora isto determine, digamos assim, se a pessoa está ou não viva,
no dia a dia, para a vivência das pessoas, a gente sempre tem junto outras coisas além apenas do biológico. E aí que, evidentemente, coisas que acontecem no território do social ou do psíquico podem comprometer o corpo, comprometer o biológico. A causa da depressão, normalmente, né, ela está ligada a uma necessidade da pessoa, ou de entrar em contato com outros aspectos, ou mesmo de se adaptar a alguma situação nova, né? Pode ser uma morte, pode ser uma situação trágica, né, que provoque, mas por trás disso está essa necessidade da pessoa de se adaptar, de aceitar a mudança, de aceitar a perda, né? Então sempre passa pelo indivíduo, pela necessidade do indivíduo. Tudo aquilo que nós vivemos, de alguma maneira, é parte daquilo que nós somos. Então, algumas experiências vão se somando e chega um momento em que a pessoa começa, né, a não ter vontade de viver, a não perceber possibilidades dentro ali das suas perspectivas. Aos poucos, um dia de cada vez, uma situação de cada vez, a gente vai se envenenando por cortisol, as nossas glândulas, principalmente a glândula suprarrenal, começa a sofrer demais e isso desequilibra todo o funcionamento do nosso corpo. Então eu vou perdendo cada vez mais essa capacidade minha de voltar ao normal, até que chega uma hora que o corpo fala assim, chega! Eu não aguento mais. E aí você é obrigado a parar, que é o do caso da depressão, da síndrome do pânico e de todas essas doenças consideradas modernas que a gente tem hoje. A depressão é uma doença mental com repercussões físicas, só que em muitas e muitas das vezes ela acontece pela dificuldade que tem o indivíduo de adaptar-se às circunstâncias contextuais que ele está vivendo. A avaliação de um quadro depressivo, até para pensar na proposta de tratamento, necessita de verificar, além da parte física do indivíduo, também como é o seu funcionamento mental, como são as estratégias e os meios que a pessoa usa para resolver os problemas do dia a dia, enfrentar as adversidades e resolver as suas demandas por causas diversas. E há muitos pontos ainda desconhecidos sobre o funcionamento do nosso cérebro. E há pontos mais desconhecidos ainda sobre o que é isto que nós estamos chamando de mental, né? E na medida em que nós não conseguimos sequer definir claramente o que é este mental, trabalhar com os transtornos mentais é um grande desafio, né? Porque esses diagnósticos são muito difíceis de se fazer. Não se faz um diagnóstico de depressão de maneira rápida e numa única consulta. Por quê? Porque além da presença dos sintomas que correspondem à depressão, que são sintomas que podem ser perguntados de maneira mais objetiva, como por exemplo, o senhor está triste? Tem motivo para essa tristeza? O senhor tem vontade de morrer? A senhora pensou em suicídio? Além dessas perguntas, cujas respostas são sim e não, há necessidade também de uma avaliação global da vida do indivíduo, ou seja, além daquilo que ele refere sobre si mesmo. Como é o seu relacionamento com os colegas de trabalho? Quais são as expectativas em relação ao futuro de vida? Como está o relacionamento conjugal ou com outras pessoas da família? Quais são as suas perspectivas do ponto de vista espiritual, financeiro? Nós não temos um cérebro sem corpo, um corpo que vive fora do mundo, né? Como compreender os aspectos de modo mais amplo, né? O que se passa lá no cérebro de uma pessoa
Será que tem a ver com aquilo que ela está vivendo no seu cotidiano? E muitas vezes a pessoa sequer leva isso para o médico, aquilo que ela está vivendo no cotidiano e que está gerando tudo isso. Ela só fala, olha, eu sinto isto, e descreve um mal-estar físico, mas não descreve o que ela está vivendo. E é muito importante que as pessoas coloquem isso para os médicos, porque estes aspectos precisam ser observados para que os diagnósticos possam ser mais precisos. Muitas vezes pode ser que o problema se restrinja realmente a esta dor ou a esse mal-estar, mas muitas vezes isso pode ser uma manifestação que vem em paralelo com alguma coisa a mais na vida da pessoa. Pode haver outros fatores de natureza psíquica, social, cultural, que são importantes, eventualmente são até as principais causas desse quadro depressivo que está ali presente e pode até se manifestar num primeiro momento até por uma dor física. O tratamento medicamentoso consegue resolver ou melhorar os sintomas mais graves e imediatos da depressão, mas ele não é capaz de levar a mudanças do funcionamento mental e da capacidade de solução para as necessidades do dia a dia e do enfrentamento da realidade. O sintoma, ele é super importante, como um dado de que algo não vai bem. É como uma dor. Se eu tomo um analgésico, eu não descubro de onde vem essa dor. Então a doença continua ali, eu só passo a não ter mais dor. E é a mesma coisa com a depressão. Então, se eu tento extinguir o sintoma a qualquer custo, sem olhar o que está por trás disso e qual o simbolismo desse sintoma, na verdade eu posso até piorar a situação psíquica do paciente. E ele vai continuar alienado de si mesmo. Então, se você está descontente com o seu trabalho, ao invés de você repensar o seu trabalho, discutir as questões do seu trabalho ou procurar um outro trabalho, uma outra forma de viver, o que você faz? Você toma um medicamento, vai lá e trabalha. A grande questão é, isso traz consequências. E consequências, às vezes, muito sérias, porque eu não resolvo o problema. Então, às vezes é mais fácil e mais lucrativo para determinados setores da sociedade que as pessoas sejam modeladas para viver dessa maneira do que as pessoas repensem o seu modo de vida. Então a pessoa começa a ter toda essa série de reações e ela não percebe o que está acontecendo com ela. Por que não percebe? Porque na nossa sociedade atual, a gente está muito acostumado a focar no externo. Então, nossa sociedade ocidental é muito materialista, né? Então, tudo é o que eu tenho, o que eu consigo, o que eu possuo. Então, perdeu-se a importância do ser, né? Da nossa verdadeira consciência, da nossa verdadeira essência. E as pessoas passaram a se preocupar com o ter. E aí, o que acontece? As pessoas começaram a lutar tanto para conseguir essas coisas que foram se afastando do quê? Delas mesmas. Poxa, se eu tô me distanciando de mim mesmo, claro que isso vai criar uma angústia, vai criar um sentido de tá faltando alguma coisa, né? E aí, eu tenho casa, tenho emprego, tenho isso, tenho aquilo, mas eu não consigo preencher isso daí, né? Então essa angústia, esse vazio, ele tá ali e as pessoas não conseguem perceber. Então, por isso que a gente precisa de disciplinas, no meu caso, que trabalho com o yoga, com a meditação, que tragam a pessoa de volta para aquilo que realmente é importante para ela, né? Então, tem uma coisa que eu sempre falo para todo mundo, que todos os minutos da nossa vida a gente deveria se perguntar: o que eu preciso para ser feliz? Há muitos casos nos quais a pessoa está ali tomando a medicação, mas de nada adianta. Ela continua ali, vivendo aquele processo. Pessoas que vivem assim anos, dentro de um processo depressivo, acabam deixando a sua vida em paralelo, deixam de fazer aquilo que gostariam de fazer das suas vidas,
lutando, né, contra uma depressão, quando na verdade existe todo um modo de viver que está gerando isso. Tem caso que vai ser isto que vai resolver, esse antidepressivo. Em outro caso pode ser que não, assim como há casos em que você pode usar vários desses tratamentos de maneira concomitante. O importante é nós ampliarmos essa possibilidade. Existe hoje em dia uma ênfase assim, muito forte na questão medicamentosa, que repetimos que evidentemente que tem seu grande valor, mas que não só nos quadros depressivos, em alguns outros quadros clínicos de natureza psicológica, também pode ser importante abrir o leque aí de possibilidades, inclusive multiprofissional.